Fala pessoal, meu nome é Thalita e hoje eu vim mostrar para você o que é o Light Gen do V-Ray. Vou explicar um pouquinho sobre o que ele é, como ele funciona e como a gente pode usar no nosso dia a dia de projeto. Vamos lá? Então eu tenho aqui esse arquivo que eu tenho tanto uma cena externa bem simples, quanto algumas cenas internas, como por exemplo essa daqui. E eu vou com vocês organizar a minha iluminação para ver como é que ela fica melhor, como é que eu posso fazer novas configurações. Todos os modelinhos que eu estou usando nesse arquivo, inclusive, fazem parte do Chaos Cosmos. Então todos eles eu baixei clicando aqui nessa luazinha e procurando aqui no Chaos Cosmos, que é a biblioteca de materiais e objetos e HDR 3D do V-Ray, tá bom? Bom, então tá. Então, para começar, onde é que eu encontro a ferramenta? Ela vai estar aqui junto com as luzes do V-Ray. Vai ser o primeiro quadradinho aqui, o primeiro comando. Basta eu clicar que ela já começa aqui a funcionar. Então, primeiro ela vai ver se tem alguma atualização e depois que não tiver nenhuma atualização, a gente já pode começar a configurar. Como eu vou configurar primeiro a luz interna dessa cena que eu tenho aqui na minha tela, eu vou clicar aqui em interior, tá? Então, você tem essas duas opções. Você pode escolher a luz exterior, a iluminação exterior do seu projeto, se você estiver fazendo uma renderização de uma cena externa, de uma fachada, de uma ambientação, você escolhe, tá? E se eu estiver trabalhando com uma cena interna, como eu estou trabalhando aqui agora nesse momento, eu clico aqui em interior. E aqui eu vou poder escolher a quantidade de variações, tanto de altitude quanto de azimuth da minha iluminação. Quanto maior eu subir aqui, quanto mais eu subir aqui, maior vai ser o número de variantes que eu vou conseguir gerar. Então, eu vou colocar aqui 4 e 5 para gerar 20 variantes, eu acho que é o suficiente para mim. E eu vou clicar aqui em gerar variantes, tá? E vou dar uma esperadinha enquanto o meu V-Ray trabalha pensando aí em algumas iluminações de acordo com a quantidade de variantes que eu dei para ele, né? E em poucos segundos você já começa a ver o resultado. Você consegue ver as miniaturas na minha tela. Então, elas vão ser as configurações que eu vou poder estar utilizando na minha cena. Legal, terminou então. E aqui a gente tem de tudo um pouco, né? A gente tem uma iluminação de um sol bem baixo, bem forte, até a iluminação de um sol mais alto, que não dá tanta sombra, que não dá tanto reflexo, né, para dentro da nossa cena. Então a gente vai vir desde os dois, a gente vai testar aqui os dois extremos. Eu vou começar já com essa configuração aqui que eu achei super interessante. E como eu faço para selecionar essa configuração? Basta clicar em cima dela, simplesmente. Vou até minimizar aqui o Light Gen e já vou dar um play na minha renderização aqui para ver como é que vai ficar essa cena. Vou dar um zoom aqui para minha tela toda ficar preenchida e aguardar um pouquinho para ver como que essa cena vai ficar renderizada com essa configuração de iluminação que eu escolhi. Beleza, então eu dei um pause aqui na nossa renderização, mas a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos de como ficaria essa iluminação. Então é um sol bem de fim de tarde, bem avermelhado, que faz umas sombras bem interessantes aqui nessa vegetação que a gente colocou e até mesmo pega uma árvore que tem do lado de fora da nossa janela. Beleza, essa configuração super legal, super interessante de trabalhar. Mas se não for esse o meu objetivo, não for esse o objetivo da minha cena, dessa imagem em questão, eu posso escolher outra configuração sem problema nenhum. Posso só voltar aqui para o Light Gen. Posso escolher, por exemplo, uma iluminação de um sol mais alto, que não pegue tanto no móvel. Então, por exemplo, esse daqui que está bem mais suave e basta eu clicar, que eu já posso clicar de novo na minha chaleirinha de renderização, que já vai renderizar aí com a configuração que eu selecionei.
Então aqui a gente já consegue visualizar como a imagem ficou mais clara, como o sol tá vindo de uma posição diferente, como já muda o impacto da nossa cena e ela nem terminou de renderizar ainda, nem tá 100% perfeita. E a gente já consegue ver o impacto que a iluminação pode dar nela, assim, de maneira diferente. Vou dar um pause aqui, não precisa renderizar até o final. E se por acaso eu quiser salvar essa configuração para usar outra hora, com outro projeto, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em Save e salvar, por exemplo, na minha área de trabalho aqui, configuração LightGen. E salvar. O que eu fiz? Eu salvei a configuração. Então, eu posso voltar aqui, clicar, por exemplo, em Reset. Vamos supor que eu tô começando uma configuração do zero e eu não sei como vai ficar, mas eu tenho aquela configuração lá atrás que eu achei legal. Como eu faço para carregar ela? Abrindo o LightGen, eu vou clicar aqui em Load e ele vai me mostrar esse formato de arquivo aqui, que é o Lightset. Só clicar nele, abrir, e ele já vai abrir todas essas configurações que eu acabei de criar, né? Então, você não perde tempo configurando quantas variáveis você quer que sejam criadas. Você tem já essas configurações salvas aqui. Basta clicar, selecionar o que você quer e já vai funcionar sem problema nenhum no seu modelo. Ah, Thalita, legal, mas eu tô trabalhando com exterior. Tá bom. Vou vir aqui para fora da minha humilde casinha que eu criei aqui. Então, por exemplo, eu quero renderizar aqui essa imagenzinha da minha casinha, singela, mas eu quero fazer uma renderização interessante. Eu tenho aqui um fundo sem fim. Eu vou clicar aqui no LightGen, vou clicar em exterior, vou definir aqui quantas variações eu quero criar e vou criar. E vou aguardar para ver o que ele tem para me oferecer. Beleza, então ele já gerou essas configurações de iluminação para o lado de fora e da mesma forma como a interior, a gente só precisa clicar na configuração que a gente achou interessante e botar o render para funcionar, para ver como vai ficar o resultado. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse resultado, que o sol tá vindo aqui de trás, tá pegando o reflexo da minha janela, a sombra tá interessante. Se por acaso eu não gostei dessa configuração, eu posso já partir para outra. Esse aqui já é um final de tarde, já tem um sol mais quente, já tá iluminando outra fachada da minha casa. E sempre tem o HDR incluso, né? Então, vai se tornar uma imagem interessante, tanto na questão de iluminação, quanto para a questão de fundo de céu, né? Essa daqui também já é um sol mais alto, já tá batendo reflexo de outro jeito. E daí você também pode escolher o que você preferir. Se você não gostou de nenhuma dessas configurações, você pode sempre clicar aqui em Reset para configurar de outro jeito. Então, peraí, deixa eu pausar aqui o nosso render. E, por exemplo, aumentar ou diminuir o número de variáveis ou a diferença entre altitude ou azimuth. Se você quer uma altura específica, você pode definir menos variáveis, né, que vai te dar menos opções. Por exemplo, agora eu criei uma configuração que vai ter sóis mais baixos. Então, por exemplo, essas 5 aqui, 6 que já geraram, já conseguem me mostrar que aqui eu vou ter uma opção de sóis que serão mais baixos, que serão mais de fim de tarde ou de começo de dia, tá bom? Então, eu consigo aplicar aí de maneira livre, como eu bem entender no meu projeto, essas configurações de iluminação. E isso me poupa o tempo de configuração de iluminação e eu posso focar em outras partes do meu projeto, como por exemplo modelagem e materiais, tá bom? Esse é o LightGen, ele vem junto do pacote do V-Ray e você que ainda não tem a sua licença, entre em contato com a gente pelo telefone
11 48786500 para garantir já a sua licença original, além de todos os serviços exclusivos que só a TotalCAD tem para te oferecer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!